Bem-vindo ao Todas as Partes de Mim. Eu sou a Luísa Moreira e este é um espaço onde histórias ganham vida, palavras tocam o coração e você é convidado a refletir, sentir e se conectar com a essência mais profunda de si mesmo. Aqui, compartilho os meus textos, prosas poéticas e histórias que trazem beleza e significado ao cotidiano. Respire fundo, relaxe e permita-se ser levado por essa jornada literária e emocional. Vamos começar? Olá, meu nome é Luísa, sejam bem-vindos ao podcast Todas as Partes de Mim. Hoje eu trago um episódio um pouco diferente que, sinceramente, eu tenho pensado em compartilhar com vocês pelo menos uma vez por mês. É um texto mais opinativo, jornalístico, cru e real. Algo que não se limita apenas à poesia e à contemplação, mas que também busca dialogar com a realidade que nos cerca. Então, hoje eu trago o texto Turning Point em memória de Charlie Kirk. Esse não é apenas um texto de tributo ao Charlie Kirk. É o eco de uma voz silenciada pela violência, mas que no instante que tentaram calá-la, multiplicou-se em milhares. É a lembrança de que, mesmo diante da mentira, ainda temos o dever de falar a verdade. É um chamado ao despertar, um ponto de virada, um turning point. Aqui não se trata apenas de política, trata-se de fé, de coragem para nomear o mal sem medo, de esperança para guardar a fé até o fim, de indignação justa contra a inversão da realidade. Que as palavras que seguem não sejam apenas memória, mas pólvora que incendeie corações adormecidos. Em memória de Charlie Kirk e em defesa de tudo aquilo que não pode morrer em nós, depois de calarem a sua voz. Então é isso. Espero que vocês gostem do texto e que compreendam. Isso não é uma imposição, ok? Mas apenas a minha opinião dos fatos. Eu respeito as opiniões divergentes e, assim como Charlie, estou sempre aberta ao diálogo respeitoso e ao debate inteligente das ideias. Então vamos lá? Certamente, muitos de vocês acompanharam um trágico assassinato do ativista Charlie Kirk, ocorrido no dia 10 de setembro de 2025, na Utah Valley University, na cidade de Warren, no estado de Utah, nos Estados Unidos, e a repercussão em torno disso. Pensando nisso, no sentimento que se levantou em mim e na sociedade como um todo após esse horrendo assassinato, gostaria muito de falar sobre ele. Em memória de Charlie Kirk, não apenas como uma forma de tributo ou defesa de quem ele era, já que muitos, incluindo a mídia, insistem em dizer que apesar de sua morte trágica ele incitava o ódio ou ele era racista, homofóbico, machista, extremista, entre tantas outras acusações sem o menor fundamento. Mesmo assim, insistem em taxar não apenas ele, mas todos aqueles que se posicionam de forma conservadora e cristã, do norte a sul do ocidente. Até porque, se há um sentimento despertado após a morte de Charlie, é justamente o de que temos o direito à liberdade de expressão, de crença e ao debate público das ideias. Então, para aqueles que ainda não fizeram suas próprias pesquisas, Charles James Kirk, nascido em 14 de outubro de 1993, em Arlington Heights, Illinois, foi um ativista conservador e cristão norte-americano. Tornou-se conhecido por fundar em 2012 a organização Turning Point USA, dedicada a promover ideias conservadoras entre jovens e universitários nos Estados Unidos. Em sua trajetória, destacou-se como escritor, comentarista político e palestrante, levando às universidades debates que buscavam confrontar os pensamentos dominantes nos campings e abrir espaço para a liberdade de expressão. Kirk era casado desde maio de 2021 com a Erica, também conhecida como Erica Kirk, empreendedora e apresentadora.
Junto, eles tiveram 2 filhos, uma filha nascida em agosto de 2002 e um filho nascido em maio de 2024. Concordando ou não com cada detalhe do que dizia, é inegável que seu papel foi essencial para abrir espaço de debate nas universidades, locais que deveriam ser templos da livre expressão, mas que cada vez mais se tornam zonas de patrulha ideológica. E não venha me dizer que o Charlie incitava o ódio, racismo ou qualquer um desses sentimentos. Muito pelo contrário, eu desafio cada um de vocês que estão me ouvindo agora a assistir aos seus debates nas universidades e não ficar impressionado, não apenas com o embasamento intelectual e honesto com o qual ele se dirigia, mas também com a educação e o respeito demonstrado a cada estudante e curioso presente. Digo isso com toda a convicção. Se existe algo que incita o ódio, é essa mania de taxar como racista, homofóbico, nazista, fascista ou extremista qualquer pessoa que discorde do ponto de vista dominante. Esse sim é o maior incitador de ódio atual. Separar as pessoas em grupo e desumanizar aqueles que pensam diferente. Isso vem sendo fomentado há anos e, sabendo bem, não vai mudar. Até porque assim reza a cartilha marxista. A morte de Charlie despertou em nós o que chamamos de momento decisivo, ou turning point. O que quero dizer aqui, para além do meu texto opinativo informativo, atravessando pela minha vertente mais profunda de ser e escrever, é que se o assassino de Charlie Kirk pensou que sua mensagem morreria com ele, estava muito enganado. Sinto que a viseira da passividade foi arrancada de nossos olhos. É como se algo tivesse despertado em nosso peito diante de tamanha atrocidade. Na tentativa de calar uma voz, a voz de um grande representante, milhares de outras se levantaram para ecoar um basta. Basta de nos calarmos. Basta de baixar a cabeça após sermos rotulados daquilo que não somos, apenas porque o lado oposto é fraco demais em seus argumentos para nos encarar num debate honesto de ideias. Basta de desumanizar pessoas que prezam pelo direito à defesa pessoal, enquanto aqueles que rezam a cartilha desamarmetista da paz e do amor são muitas vezes os primeiros a pegarem armas para acabar com a vida de um homem jovem de 31 anos com esposa e filhos para criar. Basta de não dar nome aos bois diante de tamanha hipocrisia. Basta de ter medo de dar opinião e de sermos calados por aqueles que dizem ser a favor da democracia. Não é preciso meio cérebro para compreender que biologicamente só existem 2 sexos, homem e mulher. O feminismo pede direitos que já foram concedidos. O cidadão de bem deveria ter o direito ao uso de armas para defesa pessoal e não para massacres ideológicos, mas para não ser escravos do Estado. O Hamas é um grupo terrorista, não um movimento de libertação, não uma ONG de resistência cultural, mas uma organização que oprime e destrói tanto israelenses quanto o próprio povo palestino. Basta de usar o termo sionista como insulto para tentar esconder o seu antissemitismo, quando na verdade significa simplesmente apoiar o direito do povo judeu a um lar seguro em Israel. Defender isso não é extremismo, é defender a justiça histórica. E, finalmente, basta de ficarmos calados enquanto o outro lado tenta colocar medo e calar a nossa voz por meio da violência extrema. Para concluir, o que eu quero dizer é o seguinte: apesar de sabermos que a perseguição contra cristãos aumentará nos últimos dias, porque isso é algo bíblico e já profetizado, e podemos conferir isso em Mateus 24:9, João 15:18 ao 20, a passividade de não pregar o Evangelho ou de não defender os nossos princípios por medo de represálias não pode ser mais uma opção. Dar a outra face faz parte da nossa fé, como está escrito em Mateus 5:39. Sofrer perseguição e até morrer por causa de Cristo é algo que fundamenta o cristianismo desde os primeiros discípulos. Atos 5:41 e Filipenses 1:29. Mas, se amedrontar, se calar diante da mentira, deixar de proclamar a verdade para agradar ao mundo, isso não é fidelidade, é covardia. E a palavra é clara.
Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que cometem imoralidades sexuais, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 21:8. Portanto, se a perseguição é inevitável, que seja pelo motivo certo, por permanecermos fiéis a Cristo e à verdade de sua palavra. O que não podemos mais aceitar é o silêncio nascido do medo. Não nos foi dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. E é nesse espírito que precisamos avançar, sem amarras, sem passividade, mas com ousadia. Porque se tentaram calar a nossa voz, o próprio Espírito levantará ainda mais vozes, até que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2:10-11. Em memória de Charlie Kirk e de todos os demais brutalmente assassinados apenas por darem voz ao conservadorismo, ao cristianismo e aos bons costumes, por defenderem sua família ou por serem rechaçados em colégios e faculdades ao tentar criar um ponto de debate pacífico de ideias, eu digo, basta! Isso não irá mais nos amedrontar. O desrespeito não irá mais nos parar, pois acredito que a bala que atravessou as cordas vocais de Charlie foi o ponto de pólvora que incendiou e despertou os nossos corações. Que o Senhor possa consolar sua família, nos dar sabedoria, temor somente a Ele e passos firmes para que possamos completar a nossa missão e declarar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Obrigada por ouvir o Todas as Partes de Mim. Foi um prazer ter você aqui comigo. Se você gostou desse episódio e quer explorar mais textos, histórias e reflexões, visite o meu site www.todasaspartesdemim.com. Você também pode me acompanhar no YouTube, TikTok e Instagram para conteúdos exclusivos. Os textos apresentados aqui são da minha autoria e protegidos pela legislação de direitos autorais vigente. Respeite o trabalho criativo e evite qualquer uso não autorizado. Até o próximo episódio. Fique bem e nos vemos em breve.